Paz da igreja, eu gostaria de falar aqui com a igreja, compartilhar aqui com a amada igreja, sobre um homem que ficou muitíssimo feliz ao saber da presença do Senhor Jesus Cristo quando ele passava pela sua cidade. Esse homem era o servo de Jericó, ele não podia ver, mas podia ouvir. Ele podia falar também. E diz assim, aleluia, em Marcos, capítulo 10, no versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Meu Deus. É bastante maravilhoso saber que Jesus, mais uma vez, ele cumpriu mais um milagre. De tantos milhares de milagres que ele já fez, ele fez um homem ter vista. E esse homem, diz a Bíblia, que ele estava num lugar chamado a beira do caminho. Dizem que ali era o caminho. Na verdade, era um caminho que saía de Jericó e subia para Jerusalém. 250 metros abaixo, estava Jericó, e 800 metros acima estava Jerusalém. E Jesus Cristo passava por aquele caminho. O homem, ele sabia que Jesus ia passar por ali. Ele conhecia o rosto de Jesus. Ele não sabia como eram os traços de Jesus. Ele não sabia qual era a altura de Jesus. Ele não sabia como eram as vestes de Jesus. Mas ele sabia que o Jesus Cristo, o filho de Davi, que pediu misericórdia, iria passar por ali. E quando ele soube disso, ele logo se perturbou, logo todo mundo perturbou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas aqui do lado dele: essa aí, rapaz, fica quieto que eu também quero pegar as minhas esmolas. Fica quieto aí, eu estou precisando da minha esmola. Fica quieto. Ô rapaz, Jesus Cristo não vai incomodar o mestre, ele não vai atender. E ele, aí que ele incomodou mais as pessoas. E olha só que coisa maravilhosa, ele gritou tão alto que Jesus ouviu. E Jesus falou: vai lá, chama aquele homem lá. E provavelmente o dono falou assim: poxa, você é um cara de sorte. Eu estou falando com as próprias palavras: cara de sorte, ele te ouviu. E ele prontamente soltou a capa dele e foi ter com Jesus. E olha só que coisa maravilhosa, Jesus deu a vista a ele. Deixa eu ver. Em nome de Jesus. Derrama a tua glória, derrama a tua
Oh, Santo, Santo, Pai. Oh, meu Filho.
adorar o Senhor com o hino das ofertas, dízimos, aleluia, Jesus. Aqueles que tiver sentido o coração de contribuir na obra do Senhor nessa noite, aleluia, esteja à vontade, aleluia, Jesus. Aqueles que estão em casa também, ó, se quiserem contribuir na obra do Senhor também, tenha liberdade, tenha aí o endereço do cientista. E Senhor, podes perceber. Podes respirar em mim o verdadeiro adorador, a minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois vai ser o Senhor, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia! Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. És fiel, ó Pai, aleluia. Minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada
Agradeço a Ti, meu Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, meu Deus. E que o Senhor possa, Senhor, continuar abençoando a cada um, Pai, que tem ajudado, Senhor Deus, manter essas portas abertas, meu Deus. Que o Senhor possa estar repreendendo o devorador, o humilhador, Pai, e abençoando, Senhor Deus, em nome de Jesus, a vida de cada um que tem ajudado, tem contribuído, e aqueles, Senhor, que desejam contribuir, mas não têm o sustento, que o Senhor possa estar provendo, em nome de Jesus. Amém. Chamar agora o preletor da noite. Amém. Esse Isaías. Amém, Jesus. Está trazendo uma palavra abençoada para nós, em nome de Jesus. Vamos orar então pela vida dele. Soberano Deus, amado Pai, eis aqui o teu servo, meu Deus. Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer com que o teu filho seja como a tua boca, ministrando a tua palavra, a sua palavra da verdade, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, encha ele da tua unção, do teu Espírito, da tua autoridade, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, que ele sinta a tua presença e ele ouça a tua voz, ministrando com ele primeiro, para passar para o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Se puderem desligar esse ventilador. Vamos abrir a Bíblia Oh, aleluia, Jesus. no Evangelho de João, capítulo 10. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, vamos ler, vamos sentar, vai ler um pouco, vamos começar pelo versículo 1. Amém? Amém. Vocês vão baixando ele. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Evangelho de João, capítulo 10, verso 1 diz: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam e o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua
ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Vamos ao versículo 25. Respondeu-lhe Jesus: Vou tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém. Vamos até louvado seja Deus. Glória a Deus. Jesus é um bom pastor. Jesus é um bom pastor. Sobre isso que nós falaremos, o Senhor falará conosco essa noite. Jesus, aquele que Ele é o bom pastor. Primeiro vamos entender o contexto desse texto. Que figura Jesus, aqui ele está se utilizando da realidade comum das pessoas naquela época para trazer um ensinamento muito profundo. Ele fala de ovelha, ele fala de curral, ele fala de pastor, ele fala de ladrão. Como funcionava nessa região da Palestina, do Oriente Médio nessa época? Os pastores de ovelha, os pastores de ovelha, observação: ovelha é um animal, a fêmea do carneiro. Okay? Daqui a pouco eu vou dar as características da ovelha. Tá? Na verdade, vou falar das características da ovelha. Tem 8 características que marcam a ovelha. Primeiro, a ovelha é um animal dócil. É um animal dócil, é um animal manso. A ovelha é um animal obediente. Segundo, a ovelha é um animal frágil, é um animal vulnerável a predadores. Ela é muito vulnerável a predadores. E um dos fatores da ovelha ser vulnerável aos predadores é o fato de a sua terceira característica dela ser míope. A ovelha não enxerga muito bem. A ovelha não enxerga muito bem, a visão dela é turva,
uma dificuldade em enxergar, então ela é míope. Então isso a fragiliza, ela é dócil, ela é frágil, ela não enxerga muito bem. Mas há uma quarta característica muito interessante, ela é seguidora. A ovelha, ela tem um instinto natural em seguir. Isso faz parte da natureza da ovelha. A ovelha é totalmente dependente. É um animal dependente, que depende do pastor. Ela, pelo fato de ser frágil e ser míope, ela não consegue se proteger. Ela depende de alguém para protegê-la. E devido a ser míope também, frágil, precisa que alguém a guie aos passos verdejantes. Então ela é dependente. E ela é sensível à voz do pastor. Ela reconhece a voz do pastor, a ovelha. A ovelha tem dificuldade de voltar sozinha para o aprisco quando ela se perde. Ela precisa que o pastor vá buscá-la. Por fim, a ovelha é um animal coletivo, não é um animal solitário, que vive de forma solitária, mas a ovelha, ela é um animal coletivo que vive em rebanho. Mostramos essas características da ovelha, traz para nós muitas lições, porque se somos ovelhas do rebanho do Senhor, porque esse texto, de certa forma, é uma figura de linguagem que Jesus está usando. Essas ovelhas somos nós, a igreja do Senhor, nós somos comparados a essas ovelhas. Nós somos comparados a essas ovelhas. Em que sentido? Nós somos mansos e obedientes. Nós somos frágeis. Nós somos míopes. E nós somos dependentes. Nós precisamos de um pastor. Não conseguimos viver sem um pastor. E aí, como acontecia naquela época? Naquela época acontecia o seguinte. Aqui, no momento que Jesus está falando, está no período de inverno. Isso utiliza o contexto do período de inverno. Havia dois tipos de aprisco na região do Oriente Médio. Havia dois tipos de aprisco utilizados pelos pastores de ovelha. Um aprisco é o aprisco de verão e o outro aprisco é o aprisco de inverno. O aprisco de inverno era um aprisco grande, era um aprisco bem grande, um aprisco feito de muros, de pedra, era um aprisco grande. E nesse aprisco, no período do inverno, os pastores, vários pastores, colocavam os seus rebanhos todos juntos, misturados dentro desse aprisco. Então, os apriscos de inverno eram um aprisco grande, e ali era colocado nesse aprisco, os vários pastores colocavam tudo junto dentro desse aprisco, os seus rebanhos. E aí, eles contratavam um funcionário, para ficar, aí tinha um portão desse aprisco, e eles contratavam um funcionário para ficar, como era inverno, frio, então contratavam um funcionário para ficar na porta do aprisco, vigiando a entrada, guardando ali, vigiando o aprisco, as ovelhas. Isso era o aprisco de inverno. E o pastor chegava no portão, o funcionário abria o portão, e o pastor do portão chamava as suas ovelhas. Estavam vários rebanhos ali reunidos. E quando o pastor chamava, ia até a ele somente as suas ovelhas. As outras ovelhas de outro pastor não iam. Só iam as ovelhas daquele pastor. Elas ouviam a voz: esse aí é o meu pastor. Esse é o meu pastor.
As ovelhas que não eram daquele pastor, elas não iam, só iam no rebanho daquele pastor. E aí aquele rebanho se direcionava a esse pastor. E aí ele tirava elas do aprisco e ele ia adiante delas, ele ia na frente, as ovelhas vêm atrás, o pastor vai na frente, o pastor vai guiando, o pastor vai conduzindo, né? Então, irmãos, precisamos deixar que o pastor Jesus Cristo guie as nossas vidas. Glória a Deus. Guie as nossas vidas. Então o pastor, ele entra pela porta, ele para na porta, ele chama a ovelha ouve a sua voz, a ovelha vem ao seu encontro. Mas o salteador faz, sabe o quê? Ele pula o muro, vai lá, saqueia as ovelhas, se serve da ovelha, das ovelhas. Isso que o salteador faz. Isso aqui tem uma aplicação prática para nós. Hoje, muitas pessoas têm se servido das ovelhas ao invés de servir das ovelhas. Muitos pastores, muitos líderes, muitos missionários têm sido salteadores e têm se servido das ovelhas e não servido às ovelhas. Infelizmente, hoje no mundo evangélico estamos presenciando essa triste realidade. Mas Jesus, ele é um bom pastor. Ele te chama. Há muitas vozes do mundo aí fora. Na internet, hoje, no tempo que nós vivemos, de rede social, de mídia social, existem muitas vozes. Todo lugar tem vozes. Mas nós precisamos estar atentos em ouvir a voz do pastor, em ouvir a voz do Senhor, em ouvir a voz do nosso pastor, daquele que nos salvou, daquele que encontrou a nossa alma, daquele que nos regenerou, daquele que nos resgatou. Temos que ter muito cuidado com essas outras vozes que muitas vezes se disfarçam como se fosse a voz do nosso pastor, mas não é. E havia o aprisco de verão. O aprisco de verão era um aprisco, aí no caso eram apriscos menores, que aí era um aprisco de cada rebanho daquele pastor. Então era um aprisco individual, de cada rebanho separado. Normalmente era um lugar retirado esse aprisco de verão. Era um aprisco mais simples do que aquele aprisco de inverno, era um aprisco mais simples, porque a cerca era uma cerca mais simples. Ali o pastor colocava o seu rebanho, e aí é interessante que ele, o pastor, ele não colocava nem porta nesse aprisco. Ele mesmo deitava na entrada do aprisco e servia ali de porta do aprisco, protegendo suas ovelhas. Ele deitava na entrada do aprisco e dormia na entrada do aprisco, cuidando das suas ovelhas. Por isso que Jesus, mais para frente, explicando o que ele tinha dito, ele vai dizer: eu sou a porta. Se não passar por mim, não tem salvação. Eu sou a porta. Precisam passar por mim, eu sou a porta das ovelhas. Então o Senhor está se utilizando de uma realidade do cotidiano das pessoas daquela época para explicar algo muito profundo. Então ele pega esse exemplo do pastor que ficava ali na porta das ovelhas, protegendo as ovelhas, e ele diz: eu sou a porta, precisa passar por mim. Se não passar por mim, não tem salvação. E voltando para o aprisco de inverno, ele guia, ele vai adiante das ovelhas, ele vai à frente das ovelhas.
As ovelhas te seguem, as ovelhas seguem o pastor, por quê? Porque elas enxergam muito bem. O pastor que guia elas para um lugar de alimento, o pastor que guia para um lugar de sustento, o pastor protege, o pastor vai à frente, por outro motivo também, porque se vier um lobo, ele está na frente, ele dá a vida, ele enfrenta o lobo, ele vai lá e briga com o lobo para poder proteger as ovelhas, ele vai à frente porque ele serve para as ovelhas ali como uma espécie de escudo das ovelhas, ele está protegendo as ovelhas do lobo que vier, e ele conduz as ovelhas a pastos verdejantes para serem alimentadas. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, eu afirmo a vocês, eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não atenderam a voz deles. Sim, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá, encontrará pastagens verdes. A intenção do ladrão é roubar, matar e destruir. Eu vim para ele ter vida, vida completa, vida em abundância. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós temos, irmãos, nós temos um pastor. Nós temos um pastor. E esse pastor, ele nos guarda, ele nos protege, ele está conosco, ele é Emmanuel, ele é Deus conosco. Nele nós estamos seguros. Em Provérbios diz que ele é a nossa torre forte, e aqueles que se refugiam nele estão seguros. Aleluia. E esse pastor, além de nos proteger, ele nos guia a pastos verdejantes, ou seja, esse pastor nos sustenta. Ele é aquele que providencia tudo nas nossas vidas, ele é aquele que não deixa nada nos faltar. Glória a Deus. Muitas vezes passamos por dificuldades, por provações. Muitas vezes o azeite na botija está faltando, a farinha na panela está faltando, e a gente se preocupa, né? Está acabando, não tem dinheiro, como é que eu vou comprar? O pastor está cuidando, o pastor vai mandar um profeta, o pastor vai multiplicar o azeite, o pastor vai multiplicar o trigo, ele nos sustenta. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Aleluia. Nada me falta em verdes pastos. Oh, glória. Nós somos sustentados por Ele, e nós precisamos lançar diante dele essa dependência. Sabe qual é o problema, irmãos? Que muitas vezes nós queremos ir atrás dos pastos verdejantes sozinhos, nós queremos ir sem pastor. Só que nós somos míopes, irmãos. Se nós tentarmos ir aos pastos verdejantes sem o pastor nos guiando, nós nos perderemos. Então nós precisamos depender do Senhor, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos ouvir a voz do Senhor e seguir as suas ordens, obedecer às suas ordens, obedecer ao seu comando, e assim em tudo seremos bem-aventurados, seremos bem-sucedidos. Glória a Deus. Porque o pastor está nos guiando. Não tente ir no seu próprio entendimento, não tente ir na sua própria força. Não, ouça o pastor, ouça a voz do pastor, deixa o pastor te guiar, deixa o pastor te proteger, deixa o pastor te sustentar, deixa o pastor cuidar de você, deixa o pastor tirar a lâmpada excessiva, deixa o pastor
pastor é carinhoso, o meu jugo, o meu fardo é leve. O pastor ama, o pastor dá vida pelas ovelhas e deu mesmo. Ele deu a vida dele pelas suas ovelhas. Ele se sacrificou pelas suas ovelhas. Ele se entregou pelas suas ovelhas. Ele morreu para que as suas ovelhas tivessem vida, para que possássemos viver. Ele morreu. Ele morreu. Precisamos confiar no pastor, ouvir a voz do pastor. Não ouça a voz de estranhos. Aqui ele diz: as minhas ovelhas, elas não ouvem qualquer voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas ouvem a minha voz. Qual é a voz do Senhor? É a palavra dele. É o Evangelho. É o Evangelho. Essa é a voz do pastor. Qual é a voz do pastor? É as boas novas do Evangelho. Essa é a voz. A voz do pastor, ela sara. A voz do pastor liberta. A voz do pastor cura. A voz do pastor restaura. A voz do pastor guia. A voz do pastor é o que orienta as nossas vidas. É a palavra de Deus, é o Evangelho do Senhor, é a voz do pastor. Precisamos dar ouvido a essa voz, a voz da palavra de Deus, a voz do Evangelho. E nós iremos a pastos verdejantes, e nós estaremos seguros do salteador. Nós vamos conseguir definir, nós vamos conseguir discernir. Essa voz não é voz do pastor. Essa é a voz do pastor. A intenção do ladrão é roubar, matar e destruir, para que tenha vida e vida em abundância. Passamos provações, passamos dificuldades, passamos aflições, mas irmãos, o Senhor, esse pastor, ele nos dá vida em abundância. Aleluia. É vida em abundância. O Senhor não nos dá bênção pela metade, o Senhor nos dá bênção completa. Glória a Deus. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Aleluia. E muitas vezes melhor. Irmãos, nós não vemos depois da curva, Deus vê. Deus vê depois da curva. Aleluia. Confie nesse pastor. Mas é confiar no pastor. Muitas vezes nós botamos nossa confiança na provisão e não no provedor. Colocamos a nossa confiança no nosso trabalho, no nosso salário. Não. Nossa confiança tem que estar no provedor da igreja. Sabe por quê? Porque a provisão acaba. A provisão acaba. E quando a provisão acaba, e aí? Como é que fica? A pessoa que está confiando na provisão, a provisão acabou, ela vai ficar desesperada, porque a provisão acabou. Mas aquele que põe a sua confiança no provedor, aquele que está ouvindo a voz do pastor, que está seguindo ao pastor, esse não, a provisão acabou, o pastor vai providenciar mais. Aleluia. A providência vem. Eu não sei de onde vem, mas ela vem. E muitas vezes ela vai vir do inesperado, do mais inesperado. Eu lembro de Elias, estava lá à beira do rio, as águas alimentando ele, o rio secou. Mas a profecia ele não profetizou. E aí Deus fala para ele assim: Elias,
Porque se ele ficasse ali, ele ia morrer. Não tem água. Aí Deus vira e fala com Elias: vai lá, Sarepta, lá de uma viúva, e ela vai te sustentar. Aí pensa, Deus tem senso de humor, gente. Deus tem senso de humor, pensa. O cara está no deserto, o rio secou, está passando, aonde que ele está, se ele ficar, ele vai morrer de fome, está passando fome. E Deus manda ele para um lugar que está uma mulher passando fome. Você tem nexo, gente? Tem nexo? Não tem sentido isso. Aquela dificuldade de ser irmão no lugar que a pessoa está tendo, uma situação mais complicada que eu. É assim que Deus faz. Da onde não tem, Ele faz ter. Da onde não tem, Ele multiplica. Aleluia. Ser guiado, ser ovelha guiada pelo pastor, é viver na dependência dele, é saber que o Senhor está conosco, que nós não estamos desamparados. Aqui o texto diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Em muitos momentos das nossas vidas, nós, principalmente nos momentos de tribulação, nós achamos que Deus não está nos vendo, que Deus se esqueceu de nós, que Deus não está presente. Mas eu quero te dizer uma coisa: o pastor te conhece, o pastor está te vendo, o pastor não esqueceu de você, o pastor está presente, e o pastor no momento certo vai mandar a provisão, vai dar a resposta, o pastor vai te surpreender, porque ele te conhece, Senhor de maravilha, e ele está trabalhando. A palavra de Deus diz que o Senhor não para de trabalhar, que Ele trabalha o tempo todo por aqueles que nele esperam. Ele te conhece. Em Isaías diz que o Senhor chama as estrelas pelo nome. Sabe quantas estrelas, irmãos, nós temos? Segundo os cientistas, nós temos bilhões e trilhões de estrelas no universo. E de acordo com os cientistas também, nós temos bilhões de galáxias. Sabe o que é uma galáxia? É um conjunto de estrelas. Nós temos bilhões de galáxias. Dentro de cada galáxia nós temos bilhões de estrelas. E a palavra de Deus diz que Ele as chama pelo nome, e todas elas vão e se enfileiram diante dEle. Ao ouvir sua voz, é isso que está escrito. Você acha que Ele não te conhece? Aquele que Ele criou, que Ele fez a imagem e semelhança. Ele te conhece, Ele te vê. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Ele não saiba, sem que não seja a permissão dEle. Deus é soberano. aleluia, Sobre tudo, sobre todos, sobre todas as coisas. Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Ele te conhece. Ele conhece os seus momentos de fraqueza. Ele conhece. Ele está lá no seu quarto quando você está chorando, orando, pedindo. Ele está ouvindo. Você não está sozinho. Ele te conhece. E elas me conhecem. E nós também precisamos conhecer esse Jesus, conhecer esse pastor, saber quem é Ele e o que é ser ovelha dele. Assim como o Pai olha, aqui ele está falando da relação do pastor com a ovelha. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, a relação entre o pastor e a ovelha é tão íntima que ele usa um exemplo semelhante à relação que eu tenho com o meu
conheço a minha igreja e a minha igreja me conhece. Intimidade, isso aqui fala de intimidade com Deus, de intimidade com Jesus, de intimidade na nossa caminhada. Nós precisamos ter intimidade com o nosso pastor, ter intimidade com Deus. Aleluia, Senhor. Saiba que Ele te conhece, busque Ele, chore aos pés dEle, peça a Ele, suplica a Ele, recorre a Ele. Aleluia, Pai. Ah, mas eu já pedi tanto, continua ali, continua ali. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Eu tenho que conduzir essas também, e elas atenderão a minha voz. Aqui fala daquelas que ainda não são chegadas, que estão perdidas. E como que essas ovelhas que ainda estão perdidas, sujas, no meio do perigo, como elas ouvirão a voz do pastor quando nós saímos a pregar? É assim, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós pregamos a palavra de Deus no nosso trabalho, quando nós pregamos a palavra de Deus para o nosso vizinho, quando nós pregamos a palavra de Deus para o garçom que nos atende nos lugares que nós vamos comer, quando nós pregamos a palavra de Deus para o caixa do supermercado, quando nós pregamos a palavra de Deus para o viciado na rua, quando nós pregamos a palavra de Deus pelos presídios, quando nós pregamos a palavra de Deus nos hospitais, a voz do pastor está sendo ecoada, e aquelas ovelhas que estão perdidas, ao ouvir, elas encontrarão o pastor, e virão ao pastor, e passarão a fazer parte do aprisco, do rebanho do pastor. Glória a Deus, aleluia. E aqui eu digo uma coisa muito importante, irmãos, trazendo para um sentido mais terreno, espiritual ao mesmo tempo. Pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Pastor cuida de ovelha. Pastor gera outros pastores. Pastor, sabe, ele cuida, ele trata e gera outros missionários e pastores que sairão ao campo para pregar. Quem gera ovelha? Ovelha. É ovelha que gera igreja, que gera ovelha. É igreja que gera igreja. Porque muitas vezes a gente fica esperando o pastor, né? O pastor que tem que pregar, que tem que evangelizar, que tem que trazer as pessoas. Não, isso é a ovelha que faz. Ele vai fazer isso também, ele vai fazer. Mas uma igreja que numericamente enche de membros, ela enche de membros porque ela teve ali os seus primeiros membros, pessoas que se comprometeram a ir buscar mais, a ir buscar essas que ainda precisam ouvir a voz do pastor do Evangelho. Eu tenho de conduzir essas também, e elas atenderão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para poder ter a vida de volta outra vez. Aleluia. Ninguém tira de mim, mas eu entrego de livre vontade. Isso aqui fala do amor de Deus. Ele se coloca como